paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Em outras ocasiões já tivemos oportunidade de comentar a respeito de um traço da personalidade, do perfil de nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre provoca admiração nas pessoas. A capacidade que Jesus tem de ensinar coisas profundas a partir de exemplos tirados do cotidiano. Exemplos simples que todo mundo pode entender. E sempre o ponto de partida é uma realidade concreta. Desta realidade concreta, captando a realidade concreta, Jesus passa então a instrução. É claro que a gente entende qual é a realidade concreta a partir da instrução que o Senhor Jesus deixa. A própria instrução insinua, aponta a realidade concreta, de modo que hoje nós podemos inverter o processo, partir da realidade concreta para entender a mensagem que está embutida na parábola, na instrução, na história que Jesus propõe. E a história que Jesus propõe nos dá a entender que o ponto de partida, a realidade, é uma sensação, não é bem um conceito, aquela sensação da realidade que os primeiros cristãos sentiam da sua aparente fragilidade. Nós podemos até ir um pouquinho mais longe e olhar o próprio grupo de Jesus Cristo. Certamente, Jesus dava ao grupo a entender que eles continuariam o seu trabalho. Mas o grupo, olhando a sua própria composição, deve ter batido uma dúvida. Mas será que nós somos capazes de dar continuidade à missão de Jesus? Esta sensação certamente também estava presente nos primeiros grupos cristãos, compostos, na sua maioria, de gente simples, escrava, como diz a história, né? Composta de gente, de pessoas assim, culturalmente desfavoráveis. Como enfrentar oposições tão grandes como o próprio Império Romano, como as próprias pessoas estudadas, nós, pessoas tão simples, será que temos condições de fazer isto? Pois, então, diante desta realidade de aparente desfavorecimento, Jesus entra com uma parábola fantástica. E aí, novamente, partindo de uma realidade. E a realidade é esta. Jesus vivia num ambiente agrícola, ou seja, a maioria das pessoas mexia com a terra. Mas a sua história atinge a todas as pessoas de todos os tempos. Inclusive hoje, quando o nosso contato, o contato da maioria das pessoas com a natureza, com a terra, está um pouco distante. Mas ao mesmo tempo, pensando bem, quem de nós nunca teve uma experiência de plantação? Eu lembro, eu vou falar de mim, eu nunca tive contato muito grande com a terra, mas lá para trás, no tempo de aluno, de estudante primário, nos ensinavam a fazer aquela experiência de colocar o feijãozinho lá no algodão e ver como que ele brotava. Então, é uma experiência, um conhecimento que toda pessoa tem. Pois então, partindo dessas duas condições preliminares. De um lado, a sensação de fragilidade,
de outro lado, esta experiência, mesmo tosca, mesmo rudimentar, com a parte agrícola, chega Jesus e diz: o reino de Deus, esta vida nova, pode ser comparado a um agricultor que lança a semente por terra. Presume-se que este agricultor, de fato, cuidou um pouco da terra, cuidou de ver, de dar à terra condições de receber a semente, jogou a semente. Ao mesmo tempo, porém, diz Jesus, ele jogou a semente e depois foi cuidar de outros assuntos. Chegou até a dormir, ou seja, desligar-se por completo daquela situação. No entanto, a semente, por si só, foi crescendo, foi se transformando. Aparece um broto, do broto vem as espigas e chega o tempo da colheita e faz uma colheita abundante. O que Jesus quer ensinar com isto? Em primeiro lugar, a semente tem uma vitalidade própria. É uma boa semente. Se encontrar ainda uma terra fértil, uma terra receptiva, ela vai crescer, ela vai se transformar numa colheita abundante, ela vai chegar a este tempo de uma colheita abundante. Jesus está dizendo para o grupo que o acompanhava, para as comunidades pequenas de todos os tempos, que sempre ao olhar para si percebem-se assim muito pequenas, muito frágeis, diante de um mundo sempre hostil ou, no mínimo, indiferentes, quando não cínico, diante da palavra de Deus. Jesus está dizendo: não tenha medo. A palavra, ela carrega em si uma potencialidade divina. Cabe a nós apenas semear. Cabe a nós apenas acreditar na potencialidade desta semente. Muitas vezes nós ficamos calculando as dificuldades que envolvem a semeadura. Tanta gente fazendo oposição, outra gente criticando, outra gente mais poderosa até trabalhando o contrário. E a gente tende a ficar encolhido, a ficar com medo. Será que dá certo? Às vezes, diante do trabalho da gente, diante do aparente pouco resultado, a gente fica duvidando. Será que vale a pena? Será que isso muda alguma coisa? Jesus está dizendo: não faça cálculos. Acredite na semente. E por acreditar na semente, trabalha. Apenas passe e caminhe semeando. E ao dizer que a própria semente carrega em si uma vitalidade própria, Jesus está insinuando uma outra grande verdade. Jesus está dizendo: não é só o agricultor que está trabalhando, a natureza está trabalhando junto com ele. No caso da palavra de Deus, não é só quem anuncia a palavra que está trabalhando, mas Deus está trabalhando junto. Deus também está agindo. E se Deus está agindo junto como semeador, por que ter medo? Por que duvidar? Por que recuar? Por que encolher? Com a sua parábola, Jesus está querendo colocar ânimo em nós, coragem, esperança, confiança.
continue semeando. Não desistem de semear. Não olhem os obstáculos, as dificuldades possíveis. Acreditem apenas que esta semente carrega uma potencialidade divina. Mais para frente, o apóstolo Paulo vai cunhar esta frase preciosa: porque acredito, falo. E Jesus termina a história com uma outra insinuação interessante. Ele fala que a semente, mesmo sendo miudinha, como uma semente de mostarda, ela se transforma em uma árvore bastante frondosa, tão frondosa que muitas espécies de pássaros procuram o seu abrigo. Não estaria Jesus insinuando que há muitos pássaros voando por aí, querendo encontrar esta árvore frondosa para descansar? Há muita gente ansiosa, há muita gente com fome de Deus. Meu amigo, minha amiga, a sua missão, a nossa missão é semear a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Esta semente, ou seja, este gesto, este ato, esta ação singela que você faz, um bom dia feito com carinho, uma atenção dada com carinho, uma palestra dada com amor, é a semente que Deus espera que nós joguemos. Se encontrar terra fértil, e há muita terra fértil, ela certamente se transformará numa árvore frondosa a dar abrigo e descanso a muito pássaro que está voando por aí. A semente é boa. Deus também está agindo. Mãos à obra, portanto. A paz do Senhor Jesus permanece com você e com todos aí em sua casa.